Boa tarde, gente. Hoje a gente vai para a segunda parte do livro, né? Que fala sobre as 7 características que precisamos desenvolver para ter o amor como estilo de vida. E a primeira característica que o autor traz é a gentileza. E ele define gentileza como reconhecer e acolher com afeto a necessidade dos outros. Então, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro, eu pensei que eu era uma pessoa gentil. E eu achava que ia ser bem tranquila essa parte, porque eu sempre falo bom dia para as pessoas, eu trato todo mundo com muito respeito, então eu cumprimento todo mundo, né? Então eu sou uma pessoa gentil. E não, é muito mais do que isso. Muito mais mesmo. Eu tenho visto isso na prática. E como é difícil viver isso, né? Então não é assim, um dia eu acordo e falo, pronto, hoje eu vou ser gentil, a partir de hoje eu sou uma pessoa gentil. Não, isso é constante, é um exercício diário, né? E como eu já falei algumas vezes, a prática leva à perfeição. Mas eu tô chegando à conclusão que a gente nunca vai chegar à perfeição, porque às vezes a gente tem uns deslizes. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai ficando. É mais difícil a gente ter esses deslizes, mas eles ainda vão acontecer, né? Eu não acredito que até o fim da vida eu vou estar perfeita nisso. Inclusive, essa semana eu tive uma discussão com meu marido e eu fiquei depois muito mal. Não pela discussão, mas por não ter agido de forma mais gentil, mais bondosa, mais paciente, né? Por uma besteirinha eu acabei discutindo. E aí eu fiquei me culpando demais, porque ele não leu o livro, né? Ele não tentou desenvolver estas habilidades, mas eu tentei. Então eu me sinto na obrigação de fazer melhor, de realmente viver isso, né? E às vezes é difícil, porque a gente é humano e a gente falha, a gente erra e tá tudo bem. Mas a gente não pode, por isso, desistir e falar, chutar o pau da barraca. Agora eu errei, não dá, eu não vou ser capaz, eu não tenho competência. Temos sim. A gente precisa praticar diariamente, né? Constantemente isso. E pensando nisso, por que que fica tão mais difícil sermos gentil com as pessoas mais próximas a gente, né? Então, eu sou tão gentil com a caixa do supermercado, com o rapaz que segura o elevador para mim, com o porteiro que eu sempre tento fazer uma piada ou trazer alguma coisa legal, ou tentar descobrir o dia do aniversário de alguém para dar um parabéns, ou eu já fiz um aniversário surpresa uma vez para uma vizinha, que eu gosto muito. Poxa, eu sou uma pessoa tão gentil, não sou? Não, porque às vezes a gente confunde gentileza com boas maneiras e educação, né? É, E aí, com as pessoas que são mais próximas a nós, nós temos o hábito de sermos nós mesmos. Nós não temos alguns pudores que temos com os outros, né? Então, se a gente quer desenvolver a, a característica da gentileza, a gente precisa começar dentro de casa, porque é muito mais difícil ser gentil de verdade, no sentido de reconhecer, acolher com afeto a necessidade do outro. É muito mais difícil a gente pôr isso em prática dentro do nosso lar, com nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos pais, porque existe o amor incondicional e essas pessoas elas estão sempre dispostas a nos perdoar, a desculpar, a relevar algumas coisas que a gente faz ou faça, né? Então a gente acaba pisando muito mais na bola com essas pessoas. E pensando nisso, a gente tem que entender também que o outro, né, a pessoa que a gente não conhece, o desconhecido, ele é o amor de alguém. Ele tem valor para alguém. Então a gente tem que ter esse respeito e agir com gentileza com essas pessoas, né? Porque todo ser humano tem valor.
pode não ter para mim, porque eu não conheço ainda e não desenvolvi ainda, não sou perfeita, não consegui ainda ter 100% do amor como estilo de vida. Mas essa pessoa tem valor para os pais dela, para os filhos dela, para o companheiro dela, para as pessoas que a conhecem. Então, quando eu penso nisso, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu sou contra, eu automaticamente hoje em dia penso: essa pessoa, mesmo fazendo isso que eu não concordo, tem valor para alguém. E é o amor de alguém. Então, eu tento ser gentil, tento entender a necessidade dela de estar fazendo aquilo, né? E tento ajudar de alguma forma. Então, é uma forma de ser gentil. Mas como pôr em prática, então, a gentileza, né? Como que a gente vai partir para a prática de desenvolver a gentileza? Então, uma dica que o autor traz é você começar a observar no seu dia a dia quais atos e palavras de gentileza você recebe. Então, essa semana, o dia que eu tinha que pôr a mesa do café da manhã, mas eu estava com outro compromisso que surgiu em cima da hora e acabei me atrasando um pouco. Quando eu desci, meus filhos já estavam pondo a mesa do café da manhã, apesar de não ser o dia deles. Então, isso foi uma ação de gentileza deles comigo. Num outro dia, eu estava fazendo um almoço super corrido e precisava responder um cliente. A minha filha desceu e começou a me ajudar e eu consegui parar um pouquinho o que eu estava fazendo para atender uma necessidade que eu estava tendo. Também é um ato de gentileza. O autor traz uma historinha ali de um pai e uma filha, né? Duas situações. Então, o pai responde de um jeito e a outra de outro. Então, a filha quer sair. A situação seria essa: a filha quer sair. Um pai chega e fala assim: tá, pode sair, pelo menos você para de encher meu saco. Como que essa filha sai? Se sentindo rejeitada, se sentindo mal, um estorvo, né? E no outro caso, um pai que fala: tudo bem, filha, pode sair, mas toma cuidado e lembre-se que você é preciosa para mim. Então aquela filha sai feliz e sai com um sentimento de amor e de o quanto ela é querida, o quanto ela é preciosa para aquele pai, né? Então, uma mesma situação com duas ações diferentes geram reações diferentes, né? Então a gente precisa tentar colocar em foco as coisas positivas, né? Uma outra dica que o autor traz é para a gente começar a anotar as coisas que a gente faz durante o dia que não são gentis, algumas falas que nós temos que não são gentis, e até perguntar para as pessoas, durante o dia de hoje, em algum momento eu falei algo rude para você, eu fiz algo que não foi gentil, e aí pedir perdão para a pessoa, pedir desculpa e começar a observar quais são as atitudes que a gente está tendo que não são legais, né? Então, esses dias eu estava observando que eu tô tão envolvida na minha rotina de levanta e faz a minha prática do milagre da manhã, daí eu faço exercício, eu vou e faço a mesa do café, aí já tem aula para assistir, aí eu já tenho que limpar a casa, já tenho que varrer, já tenho que atender o cliente, já tenho que responder e-mail, já tenho que trabalhar e tenho que limpar a casa e tenho que eu não coloquei coisas tão simples e importantes como aproveitar estes momentos que estou tendo em casa para curtir os meus filhos, para estar com eles, para dar um abraço no meio do dia, para roubar um beijo de bom dia, de boa tarde, para fazer um carinho, sabe? Eu não sou perfeita, ainda tenho errado muito durante o dia, porque fico neurótica com algumas coisas e tipo, tá dando o prazo que eu tinha determinado, mas eu tenho tentado, de verdade, tenho me esforçado para mudar isso, sabe? Para que eu consiga
dar mais valor ao que realmente é importante na minha vida, que são os meus filhos, né? Uma outra parte do livro, o autor traz uma carta que Benjamin Franklin escreve para um senhor que está precisando, está necessitado, e aí ele manda 10 moedas para esse senhor e fala que isso não é uma doação e que ele precisa retribuir. E a forma que Benjamin Franklin coloca para que ele retribua é bem interessante. Ele coloca assim, que quando ele tiver restabelecido, né, que ele possa encontrar uma pessoa que esteja passando por necessidade e que ele possa fazer esta oferta para essa pessoa e passar para essa pessoa que ela repasse então para outra pessoa que ela encontrar quando estiver restabelecida. E assim segue um fluxo, né? Então imagina que legal. Eu não tenho condição de ajudar 10, 20, 30 pessoas. Eu tenho condição de ajudar 2, 3, 5 pessoas. Se essas 5 pessoas puderem retribuir de alguma forma, cada uma para mais 5 pessoas, vira uma rede muito grande, né? E o autor, ele até fala que a mais poderosa retribuição, a mais poderosa forma, né, de gerar gentileza é retribuindo o que a gente recebeu de gentil. Então, aquela afirmação de que gentileza gera gentileza é muito verdadeira, muito verdadeira. Quando logo no começo do seu dia você recebe um bom dia inesperado, você tende a refletir isso no seu dia, né? Então você tem o hábito de não falar bom dia para as pessoas. E logo que você sai do seu apartamento, o seu vizinho que está ali esperando o elevador com você fala bom dia para você. Você está saindo na portaria e de repente o porteiro vem te entregar as cartas. Automaticamente, sem você perceber, você fala bom dia para o porteiro. É muito, muito interessante isso, como é impactante, sabe? O quanto a gente pode impactar na vida das pessoas com pequenos gestos, né? Então, pensando em todas essas coisas, como que a gente pode pôr em prática a gentileza? Partir para a prática. A gente entende um pouco do conteúdo e do significado que o autor traz. Então, como pôr em prática? Vamos pôr em prática com pequenos atos e pequenas palavras, né? Poucas palavras de amor. Então, cumprimentar as pessoas, ter falas mais positivas, né? E, por exemplo, dar passagem para alguém na rua, né? Quando você está dirigindo, hoje em dia tá todo mundo tão corrido que dar a passagem, gente, de carro parece que é algo que vai tirar a vida de alguém. Um simples ato de parar um pouco, você às vezes não precisa nem parar, você pode só reduzir para a pessoa entrar na sua frente, né? São pequenos atos que vão fazer a diferença, vai transformando, o nosso cérebro vai entendendo, vai gravando aquilo e vai se repetindo, né? E de tudo isso, eu acho que o mais importante é a gente começar a praticar dentro da nossa casa, e é o mais difícil também. Mas daí a gente vai estar praticando a gentileza genuína, de verdade. A gente não vai estar fazendo boas maneiras, a gente não vai estar sendo educado, a gente vai estar praticando a gentileza, porque é muito mais difícil a gente começar em casa. Então eu queria deixar um desafio para essa semana, né? Pra gente pegar aí 2 dias só. Poxa, a gente tem 7 dias até o próximo domingo. Pegue 2 dias que você escolher e coloque assim 3 coisas que você pode fazer de gentileza para alguém. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Meu vizinho fez pão caseiro esses dias e trouxe um pão para mim. Cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu tava super afim de comer um pãozinho fresquinho, sabe? E um pão caseiro tão gostoso. Ai, que delícia. Ó, já deu água na boca. Foi um ato de gentileza. Esses dias eu fiz canjica. E eu fiz uma quantidade muito grande já, né? Porque é hábito, a gente sempre faz em grandes quantidades. E
automaticamente. Eu já peguei os potes e dividi e demos para algumas pessoas, alguns vizinhos, o meu filho levou para uma amiga. Gente, tão pouco, mas com tanto amor, sabe? Eu acho que quando a gente faz algo pensando, doando o, o nosso tempo para o próximo, com amor, nossa, isso é maravilhoso. Então eu queria deixar aqui para vocês 2 dias, 3 ações que vocês possam fazer. 3 ações simples, tá? Sentar para brincar com a sua filha à tarde. Pegar o seu filho adolescente, e ele, no meu caso, meus filhos adoram jogar truco. Pegar um dia à noite essa semana e jogar truco com os meus filhos, eles vão amar. É um ato de gentileza, porque eu vou estar doando o meu tempo e fazendo algo que eles querem. Então eu vou estar reconhecendo e acolhendo com afeto a necessidade deles. Então eu deixo esse desafio para vocês. 2 dias, 3 ações. E que assim a gente possa influenciar mais pessoas para fazer parte dessa corrente e viver o amor como estilo de vida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até domingo que vem. Beijo!